E vamos falar também a respeito das manifestações do 7 de setembro. Em Teresina, no Piauí, as manifestações foram pacíficas. E aí o plano de segurança montado pela Polícia Militar sobrou para uma manifestação que foi marcada pelo posicionamento da população, dos segmentos, todos respeitando o direito dos outros de se manifestarem. Vamos falar a respeito desse assunto. Elivaldo está chegando aqui no nosso Jornal do Piauí, porque se em Teresina, no Piauí, a coisa foi tranquila, em Brasília e São Paulo, Elivaldo Barbosa, não houve confronto entre apoiadores e opositores de Bolsonaro, mas os poderes, Elivaldo Barbosa, decidiram se posicionar, estão se movimentando, né, Elivaldo Barbosa? O Senado, por exemplo, não teve sessão hoje e nem terá amanhã. Boa tarde para você. Olá, Joelson. Boa tarde para você que nos acompanha nesta quarta-feira, na ressaca do 7 de setembro, movimentadíssima em todo o país. Isso como você falou mesmo, Joelson. Ontem foi um dia de muita movimentação, multidões nas ruas e avenidas das principais cidades do país. E se de um lado nós tivemos uma notícia tranquilizadora, um registro tranquilizador, que foram manifestações absolutamente pacíficas, mas, com relação ao teor dos discursos, não podemos dizer o mesmo, né? Sim. Principalmente no discurso principal, que é o do presidente da República, não é? Considerando ou respeitando as lideranças que se manifestaram, da oposição, do próprio governo, mas o principal, o centro das atenções, e não poderia ser diferente, o presidente da República. Bolsonaro, se fosse outro, qualquer outro, mas é o presidente da República. E o tom do discurso de Bolsonaro realmente estremeceu ainda mais a já frágil relação institucional que envolve Planalto, Supremo Tribunal Federal, ou seja, Judiciário, o próprio Congresso, que hoje o Senado fechou as portas por 2 dias. Enfim, nós vivemos um momento de tensão institucional no país que não sabemos ainda os desdobramentos, o que ocorrerão até o final do dia. Poderá acontecer nada, absolutamente nada, só nota aqui, nota ali de protesto e tal. Como também pode acontecer aí pronunciamento que, quem sabe, pode mudar aí o curso dessa relação já muito tumultuada, esse caldo que já está muito pesado. Caldo tumultuado mesmo, bastante aquecido. Inclusive, Elivaldo Barbosa, o Supremo Tribunal Federal, promete, na sessão de agora à tarde, às 2h, pronunciar-se a respeito dessa questão que envolve Jair Bolsonaro. Os membros do Supremo Tribunal Federal se encontraram para trazer uma manifestação, uma nota do presidente Fux, que deve ser apresentada durante a sessão de hoje. Aí, destaque do SBT News, Fux responderá a ataques de Bolsonaro ao STF em sessão nesta quarta-feira. O presidente do Supremo Tribunal Federal vai se manifestar após fortes declarações do presidente da República, do presidente Jair Bolsonaro. Destaque nesse momento do SBT News esse posicionamento do presidente Fux diante das declarações do presidente Jair Bolsonaro, presidente do Supremo, diante da declaração do presidente da República. Vai ser daqui a pouco, né? Vai ser agora, às 2h. A sessão começa às 2h, né? Ele quer lá a abertura logo da sessão, sim, fazer esse pronunciamento em resposta ao discurso do presidente Bolsonaro ontem, 2 discursos, um em Brasília e outro lá na Avenida Paulista. Né? E nos discursos ele dizia, né, que era importante que o presidente do Supremo, o presidente desse poder, enquadrasse membros da Suprema Corte do Brasil, que estariam tomando decisões antidemocráticas, fazendo referência às decisões de Alexandre de Moraes. E mais, o presidente disse que decisão do Supremo daqui para frente contra ele vai ser, e nada vai ser a mesma coisa. Então, ou seja, esperava-se que o presidente desse uma esticada na corda, ele não esticou não, ele quebrou a corda. Foi além, né, Elivaldo? Foi além, muito além. Muita gente interpretando que haveria ali um crime de responsabilidade já configurado. Evidentemente que essas interpretações são feitas aí pelos especialistas e vamos esperar o que é que pode haver de desdobramento disso. Aí também, Joelson, por falar em desdobramentos, tem também o lado político dos partidos que já começam a se movimentar. O que tem de um lado e de outro? De um lado, o interesse dos setores de oposição de formatar um novo pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro. E do lado de Bolsonaro, ele tem um capital político muito forte, não no Congresso, nem em outro poder, mas nas ruas, e ele mostrou isso ontem. Então, por mais frágil que seja a situação política do presidente, mas do ponto de vista popular, não é fácil você ingressar com um pedido de impeachment depois do que vimos ontem em relação às manifestações de rua. Então, Bolsonaro não é um personagem qualquer para se derrubar do poder na República neste momento mesmo, com toda essa crise. Isso ninguém sabe como é que vai ser a administração desse conflito. E até mesmo em relação aos partidos. Ontem mesmo o presidente nacional
do PSDB, Bruno Araújo, informou que hoje reunirá a executiva para exatamente traçar uma estratégia apontando para apoiar o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O detalhe é que o PSDB, se você fizer as contas, ele está dividido ao meio. Metade é Bolsonaro, metade é contra Bolsonaro. Por isso é que o partido está como está. Ou seja, uma oposição com ar de independência, somente isso. Elivaldo Barbosa. E o PSD já foi um pouco mais duro, mais incisivo, né? Já fez parte, inclusive acenou já para o presidente, mas agora não participando do governo, ele tem adotado uma postura muito mais de oposição do que até mesmo o PSDB. Tá aí, Elivaldo Barbosa, vamos acompanhar tudo isso. O Senado Federal, Elivaldo Barbosa, decidiu suspender as sessões que aconteceriam hoje e amanhã. Depois das manifestações, das falas do presidente Jair Bolsonaro, todas as reuniões de comissão, inclusive como essa que você está vendo aí, imagens recuperadas, obviamente, da CPI Covid, foram suspensas, e também as de amanhã, sejam as sessões no plenário, sejam as comissões que se reúnem periodicamente, todas elas tiveram a suspensão das suas atividades. A decisão foi do presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco, que achou que não era o momento, daí o presidente Rodrigo Pacheco, você vê nas imagens, achou que era o momento de dar uma pausa nos trabalhos da casa para evitar algum tipo de retaliação que eventualmente fosse feito por apoiadores de Bolsonaro. Mas o que vale para o Senado, Elivaldo Barbosa, não se aplica à Câmara dos Deputados, que segue trabalhando, inclusive, com a ideia de aprovação de projetos importantes de olho em 2022. Correto, Joelson. Voltando ao Senado, não é à toa que o presidente, Rodrigo Pacheco, é um nome já que trabalha assim de formiguinha, para quem sabe se viabilizar como uma terceira via competitiva, porque até hoje terceira via nunca passou de terceira via, mas uma terceira via competitiva. Por isso, pelo estilo dele, comedido, sereno, porque se ele bota o Senado para funcionar hoje e essa CPI da Covid, o que seria? Seria exatamente um confronto, uma arena do confronto entre a oposição e o governo no Senado Federal. Aquilo ali poderia até explodir, né, dado o calor do debate que aconteceria hoje na ressaca do 7 de setembro. Por isso, Rodrigo Pacheco teve esse comportamento, adotou essa postura. Ele tem, de um lado, uma postura mais institucional e de outro, política também. Porque Rodrigo Pacheco está de olho na eleição presidencial do próximo ano. Inclusive, pode migrar para o PSD, pensando numa candidatura presidencial. São as informações que vêm de Brasília e que já começam a ter uma repercussão nacional. No lado lá da Câmara, hoje é dia de provável votação lá do PLS, que é o projeto de lei complementar, que trata do Código Eleitoral, que tem medidas muito polêmicas lá nessa matéria, que é relatada pela deputada federal piauiense Margarete Coelho. Bom, se a matéria for para o plenário para a votação, seguramente será motivo de um caloroso debate com posições contrárias e a favor, marcando essa movimentada sessão de agora também às 2 horas na Câmara Federal. Vamos acompanhar tudo isso, Elivaldo, e vamos tratar também de transporte coletivo, porque agora há pouco a Prefeitura de Teresina reuniu membros do Poder Executivo Municipal para discutir soluções para o transporte alternativo, para o transporte coletivo, perdão. O transporte coletivo de Teresina vive uma crise, reduz a quantidade de pessoas prestando serviço no sistema de motoristas e cobradores. O transporte coletivo realmente está vivendo um momento complicado. E o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, agora há pouco gravou um vídeo falando sobre essa reunião, esse encontro que aconteceu na sede do Poder Municipal. Ponto para resolver que os transportes coletivos seja uma ação social que deva funcionar com integração, com transporte qualificado, que tenha internet, que tenha ar-condicionado, que tenha ônibus em quantidade e em qualidade adequadamente, entre outras coisas. Amanhã vocês vão ver tanto a proposta, a resposta do prefeito, como também irão ver a proposta dos empresários para com o Poder Executivo. Elivaldo Barbosa, o prazo que já foi de 100 dias para a solução do problema agora chega a 24 horas, o prefeito prometendo para amanhã uma posição em relação ao transporte coletivo em Teresina. Olha, Joel, se esse tema tem realmente tirado o sono dos gestores da Prefeitura de Teresina, como também dos consórcios que prestam esse serviço na capital piauiense, a ponto de cancelar, inclusive, uma agenda do prefeito Dr. Pessoa e do secretário do Planejamento João Henrique, que eles teriam hoje na Câmara Municipal.
eles iriam apresentar o plano plurianual, uma matéria que é discutida no segundo semestre dentro da lei orçamentária, né? Estava marcada a ida do prefeito e do secretário João Henrique lá na Câmara. Essa agenda ela foi desmarcada de última hora. O presidente da Câmara, Jeová Alencar, foi chamado lá para o Palácio da Cidade também de última hora para entrar nesse debate, nessa discussão que não tem acordo ainda. Joelson, existe uma expectativa do setor empresarial com relação principalmente a recursos, a um montante aí em torno de 25 milhões de reais que os empresários esperam receber, mesmo que não seja totalmente todo o volume, mas pelo menos um plano de parcelamento desses recursos com entrada e parcelas. A Prefeitura admite discutir essa questão já admite, inclusive, tratar desse tema relacionado a esse ressarcimento do setor empresarial, com algumas condições. E essas condições, algumas já são públicas, como, por exemplo, o controle da bilhetagem eletrônica, essa meia passagem também para estudantes, com relação, que o prefeito já adiantou, mas também, Joelson, está vinculada a ônibus na rua, ônibus a serviço dos passageiros dos teresinenses. O problema maior qual é? Do lado empresarial, a falta de passageiros. Pra você ter uma ideia, Joelson, o dado mais recente dá conta de que a redução com os ônibus hoje já foi reduzida quase, se era de 200 mil passageiros, foi reduzida para 40 mil passageiros. Então, hoje, a frota toda na rua não é mais uma atividade que garanta a sustentabilidade rentável para o setor empresarial. Ou seja, das empresas que prestam serviço hoje para o sistema de transporte, se tiver uma ou duas que seja viável, tem muita. O sistema realmente está falido, sem a menor condição de funcionar. Muito bem, Elivaldo. E outra solução pode surgir a partir de um projeto. Na verdade, não é uma solução, é um reforço, vamos dizer assim, alternativa, né? Ao transporte coletivo, que é a história do táxi lotação, Elivaldo Barbosa. O projeto do táxi lotação vai mesmo ser debatido na Câmara de Vereadores? Olha, ganhou corpo. Enquanto o ônibus não vem, o táxi lotação está sendo apresentado. Agora, de forma mais incisiva na Câmara Municipal, um projeto que é assinado pelo vereador Leonardo Eulálio, que é do PL. E hoje, pela manhã, inclusive, ele explicou a agenda que terá amanhã para avançar a tramitação dessa matéria na Câmara Municipal. Joelson. Vamos então ver o que disse Leonardo Eulálio. Vamos ver. Amanhã nós teremos a terceira reunião junto à S-Trans. Essa casa aqui, ela vem sediando esses encontros, porque o que a gente quer é o menor transtorno possível e que a gente emplaque esse projeto de novo modelo de transporte coletivo com a melhor aceitação. Então amanhã nós temos hoje 2 braços de trabalho, um com relação à legislação, que também vai ser apresentado aqui, já pegando modelos de outros estados e outras cidades. E o outro braço é o braço técnico, onde está sendo feito um estudo com relação ao preço. Nós vamos fazer um projeto piloto que deve ser iniciado pela Zona Norte, com pesquisa de aceitação junto à população. Também um estudo com relação aos custos, a viabilidade desse projeto para que não tenha transtorno para a sociedade. Elivaldo Barbosa, o que é esse táxi de lotação, Elivaldo? Olha, já é o táxi comum ali, só que ele, em vez de levar um passageiro, ele estaria disponível para a lotação dele total, 4 passageiros. E usaria o mesmo trajeto do ônibus, as mesmas paradas, enfim, seria uma espécie de auxiliar do transporte maior, do ônibus coletivo, assim, uma capacidade maior de passageiro. Então, seria uma nova modalidade para a atuação dos táxis, que já enfrenta também essa concorrência muito grande com os aplicativos, daria uma revitalizada nas cooperativas. Agora, é um projeto que, mesmo com o otimismo do vereador autor da matéria, Leonardo Eulálio, ele enfrenta resistências, principalmente em relação às empresas que trabalham no transporte coletivo. É um concorrente, né? Não tem passageiro para toda essa turma, né? Não vai ter. Já vai concorrer com os passageiros, que já são poucos para o transporte coletivo. Repito, tem empresa que, se for autorizado ao retorno total, pleno da frota, em torno de 300 a 400 ônibus, se botar esses ônibus na rua, eles vão andar vazios, porque não tem como conduzir tantos passageiros. Ou vai ser um custo a mais para a prefeitura para manter ou ajudar a manter essa frota na rua. Olha, esse problema, ele é complexo, ele não tem solução de curto prazo.
Não tem solução de curto prazo. Por isso é que a Prefeitura está debruçada agora com toda a intensidade, segundo revelou aí o prefeito Dr. Pessoa, com os principais integrantes da equipe administrativa, o vice-prefeito Robert Rios, o secretário de Planejamento, também o superintendente lá da S-Trans, o major Cláudio Pessoa. Enfim, é um esforço muito grande que dificilmente terá uma solução assim a toque de caixa. Certo, Elivaldo Barbosa, nós vamos então trazer todas essas informações mais detalhadas daqui a pouco, em tempo real, com Elivaldo Barbosa, com a participação também da Lídia Brito, daqui a pouquinho, chegando dessa cobertura, inclusive, do encontro sobre o transporte coletivo. A Lídia tem todas as informações, porque ela participou a manhã inteira. A Lídia esteve lá no Palácio da Cidade, vai contar essa história com detalhes. Que rumos os teresinenses terão em relação ao transporte coletivo com base nessa reunião executiva que terminou agora há pouco lá no Palácio da Cidade. Joelson, só para terminar esse primeiro tempo, eu enviei hoje uma mensagem para o ministro Ciro Nogueira com a seguinte indagação ou questionamento. Ministro, pelo que vi ontem, a sua candidatura ao governo do Estado não está descartada. Eu pensei que ele fosse demorar a responder. Pouco tempo depois, ele respondeu com a seguinte frase: nada está descartado em relação à estratégia da oposição para o próximo ano no Piauí. Aí, daqui a pouco ele volta a falar sobre o assunto. Certeza, Joelson? Elivaldo Barbosa, daqui a pouco trazendo as informações em tempo real aqui para nós.